E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui na emissora da Fraternidade a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos dar início ao nosso estudo do dia de hoje e nos lembrando que no programa passado nós terminamos de ler e estudar o capítulo 18, cujo título era O Amor, o Alimento das Almas. Nós vimos no último programa que as explicações de Dona Laura acerca desse alimento tão necessário que todos nós temos necessidade, que é o alimento afetivo. Por isso, Jesus nos dizia que nem só de pão vive o homem. Então, o Espiritismo agora vem nos mostrar essa realidade e a gente consegue compreender melhor as palavras de Jesus. É por isso que se diz que tem uma musiquinha lá na evangelização que a gente canta, né? Jesus a porta, Kardec a chave. Porque os espíritos, através de Allan Kardec, nos explicam muitas coisas que, com certeza, hoje, tanto tempo depois de que elas foram ditas e escritas, a gente talvez não compreendesse como deveríamos. Então, o livro Nosso Lar, nesse capítulo 18, vem nos explicar essas palavras de Jesus, que nem só de pão vive o homem. Nós precisamos do alimento afetivo. E a gente viu no último programa que em Nosso Lar, como é uma colônia de transição, há a necessidade do repouso e da distração. E eles vão, no caso Lísias e a sua namorada, a Lacínia, eles vão ao campo da música. E lá eles, nesse encontro fraterno de todos lá da colônia, é um momento de refazimento, um momento de alimento mesmo, espiritual. Então foi isso que a gente viu no último programa. Porque, para lembrar, o André Luiz, ele foi convidado pelo Lísias a morar na sua casa. Ele teve alta, o Clarencio chamou ele para conversar e disse que teria que, como ele teve alta, como o doutor Henrique de Luna deu alta a ele teria que sair do hospital. E, nesse momento, o Lísias convida ele para morar com ele, com a sua família. Então, é lá, já começando a morar lá com a família do Lísias, que ele vai começar a ter muitos ensinamentos, novos, que ele nem imaginava que existiam. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Continuando, então, a estadia nova do André Luiz, oferecida a ele por Lísias, Como nós já vimos antes de você começar, todos têm o direito no plano, como aqui na colônia Nosso Lar está ensinando, a ter uma casa para cada um só. Não adianta querer fazer, fortuna de imobiliária lá que não dá. Investimento imobiliário. Não dá, é investimento. É uma casa para cada um. E ela tem esse direito porque ela trabalhou para isso. Ela e o esposo. Ela e o esposo. Então, é o trabalho. A Laura é uma grande trabalhadora da colônia, nós vamos ver isso no decorrer da obra, e ela tem esse direito. Lá, realmente, só tem o direito a quem trabalha. E como trabalha também, nós já até vimos isso também, não é? Como ela mesmo disse, é a prática do bem, como ela foi mesmo relatado no capítulo anterior, nesse capítulo 18, é que a prática do bem constitui simples dever. Então,
esse pensamento que tem na colônia, que é um treinamento para o espírito para quando ele for reencarnar, que ele vai estar inserido aqui no corpo, no meio, né, em que vamos ser testados. Então, por isso, a necessidade de nós estudarmos bem a vida no mundo espiritual, para já irmos tendo uma ideia, sabermos da situação em que podemos estar e o que devemos fazer para o nosso próprio bem. Então, começa assim o capítulo. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando uma palestra mais íntima. Por enquanto, ela alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa e abatida. A primeira vez que vai usar essa palavra, vai usar de novo, a tolinha. A tolinha, é. Vamos ver por que ela fala a tolinha. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. E aqui a gente tem que parar, porque essa é uma informação preciosa para nós encarnados, porque se acontece lá, acontece aqui também. E muitas das vezes nós vamos achar que passamos mal depois de nos alimentarmos, porque a comida material estava estragada, deteriorada. Mas pode ser uma outra hipótese. Os pensamentos e as emissões fluídicas de quem manipulou o alimento podem ter, afetado a estrutura do alimento. Então, a gente costuma, lá no centro, a gente costuma dar muito esse exemplo, na questão de que uma trabalhadora no caso, uma pessoa que trabalha num restaurante ou num bar que manipula alimentos, se ela estiver, se ela sair de casa num dia em que ela esteja muito triste, com muita raiva ou muito angustiada, ao manipular os alimentos, ela pode, se os espíritos não limparem, porque eles também fazem isso, eles nos ajudam limpando esses fluidos negativos. Ela pode impregnar todo o alimento com esse fluido emocional dela, porque é pensamento e pensamento é matéria. Ela está pensando na tristeza dela, ela está pensando nas angústias dela, ela pode estar pensando com muita raiva no desafeto dela, e como a dona Laura disse, isso vai afetar o alimento que todos vão comer. Então, isso é para a gente pensar, é muito interessante. O Espiritismo vem nos esclarecer quanto a essa situação, não é? E já tem, Marco, experiências na internet, mostra algumas experiências. Eu há pouco tempo vi de um pai que colocou arroz em vários copos e mandou que em alguns copos fossem ditas palavras do bem. Vamos dizer assim, palavras de otimismo, palavras de alegria, e que o outro copo, a filha, porque parece que ele fez essa experiência com a filha, com uma criança, e com outro copo que a filha xingasse, falasse palavras tristes, grosseiras, e depois de eu acho que depois de 1 ou 2 semanas, eles observaram um fenômeno acontecendo ali. O arroz que tinha recebido as palavras boas, as palavras do bem, de otimismo, ele estava normal, E o outro, ele estava todo deteriorado. Era arroz cozido. Ele estava todo deteriorado. Isso para provar o quanto, os nossos fluidos mentais e emocionais afetam a estrutura da matéria, não é isso? Então, isso vem provar isso que
que a dona Laura está falando para o André Luiz. Então, em nosso lar, aquelas pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, elas não participam das refeições, não é? E uma coisa também que serve de exemplo para nós, termos cuidado de, ao sentar à mesa para ter uma refeição, não ficar discutindo, não ficar brigando. A hora da alimentação é uma hora sagrada, né? O próprio Jesus, ele dava uma grande importância a esse momento, tanto que depois da sua desencarnação, a caminho de Emaús, 2 discípulos reconheceram ele pelo carinho que ele dividiu o pão antes de se alimentar, dividiu o pão com os 2. Eles reconheceram Jesus, o quanto Jesus dava importância a esse momento da refeição, não é? Então, que a gente fique mais atento nesses tempos, né, em que a gente vai se alimentar. Para elucidar também mais sobre isso que ela está falando aqui, ela diz assim claramente, né? A inquietação emite fluidos pesados e venenosos. A Teresa colocou a experiência com arroz, não foi? E nós temos também a experiência aqui com um cientista japonês chamado Masaru Emoto. É só pesquisar na internet que tem a experiência que ele fez. Em que ele diz que palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de forma diferente. Não tem nada a ver com a situação religiosa, ele está falando uma experiência, é fato. E aí ele expôs a água a diferentes palavras, 3 copos d'água, 3 recipientes, né, de água, a diferentes palavras, imagens e música. Interessante também. E congelou depois de congelado, e jogaram o microscópio. A palavra, aí é muito interessante, porque tem palavras dizendo muito obrigado, eu te odeio, eu te amo, né? E várias outras situações. E a diferença é muito grande de uma para outra. As que colocam palavras de carinho e amor são bonitas. As que colocam palavras de raiva, de ódio, de rancor, são totalmente ao contrário, não é? Então a experiência dele é muito interessante. Nós já até na nossa casa espírita, nós já levamos algumas vezes essa experiência, né? Então tem isso aqui, né? É o cientista Masaru Emoto. Mas também Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, no item 16, ele fala das qualidades dos fluidos, né? Ele diz assim: os fluidos, veículos que são veículos do pensamento, e podendo modificar as propriedades, sendo esses fluidos, né, o veículo do pensamento, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, né? Então, isso que Kardec fala na Gênese, teoria, né? No século XIX, o cientista japonês, o Masaru Emoto, como a Teresa também colocou aqui a situação do arroz, eles já fizeram, comprovaram. Então, nada mais, nada menos do que corroborando o que Kardec falou no século XIX. E aí a gente vê a importância, né, Marco, dos livros do Chico Xavier, dessa série André Luiz, que coloca para nós de maneira, não é, mais prática, para que a gente entenda, por causa da nossa preguiça mental, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, em casos mais fáceis da gente compreender. Então aqui a gente entende isso que Kardec coloca lá no capítulo 16. Não é? Capítulo 16? 14. Capítulo 14 e 16 da Gênese. Na prática, o que Kardec colocou na teoria. E fica muito mais fácil a gente poder compreender, então, todo o cuidado que nós devemos ter ao nos alimentarmos. E por isso os nossos companheiros evangélicos e protestantes, eles têm um hábito muito salutar, que é orar antes das refeições. E alguns católicos também, nós espíritas, devemos aprender isso com eles, não é?
esse hábito tão benéfico de fazer uma oração agradecendo a Deus pelo alimento, e que com certeza nessa hora da oração vai haver se tiver alguma coisa ali impregnada com fluidos negativos, os espíritos vão conseguir com mais facilidade limpar. Agora também não adianta fazer a oração e depois todo mundo cair no pau brigando, discutindo, porque aí uma coisa anula a outra, infelizmente. E não esquecendo que no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós podemos errar por pensamentos, atos e palavras. Sim. Então, tudo começa no pensamento. Nós, como ser já individualizado, já progredindo no nosso princípio inteligente, já temos o livre-arbítrio, nós temos o pensamento contínuo, continuado. Nós não paramos de pensar. Eu vou parar de pensar. Não para. Isso aí é contínuo, não tem como. Então, a gente pode... Até o erro e o acerto... Exatamente. O erro e o acerto começa por ele, pelo pensamento. Porque se fosse assim, quem é mudo, surdo e tetraplégico não errava, porque não tem atos nem palavras, mas pensa. Erra também. Então, sim, é isso. A gente observe bem isso e vigiar o pensamento, porque como nós já falamos anteriormente, citando algumas obras, o pensamento é matéria, não é? O nosso pensamento se tornam visíveis por aqueles que nos acompanham, por aquela nuvem de testemunha que o apóstolo Paulo nos diz, que estamos cercados o tempo todo dela, tanto dos espíritos que nos querem bem, como aqueles que ainda não nos desculparam, não nos perdoaram. Isso. Também, né? E aí, continuando. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, aqui, Marco, a gente tem duas coisas para a gente observar. O poder da intercessão, porque, ao que parece, se só fosse pelos méritos da neta, ela teria que ir para o hospital, para a enfermaria. Mas a dona Laura, como a gente viu, é uma trabalhadora do bem. A família da dona Laura toda é trabalhadora em nosso lar. Então, a dona Laura teve a concessão de cuidar pessoalmente da própria neta. Ela tem essas condições de poder dar essa assistência ao despertar da neta, dessa primeira fase no mundo espiritual. E uma outra coisa que a gente observa aqui poderia, algum ouvinte se questionar, mas por que ela ficou tão pouquinho tempo e por que o André Luiz ficou 8 anos? Ela ficou 15 dias e o André Luiz 8 anos, segundo o relato dele, um tempo bem maior do que o dela. E por que isso, Marco? E aí a gente vê que o André Luiz, ele, além da revolta, porque ele era médico, imagine um médico que se acha, muito superior, que se acha Deus, desencarnar de uma doença, uma inconformação muito grande, uma revolta muito grande, e os abusos que ele cometeu na encarnação. Ele chega em nosso lar, para a gente lembrar disso, como um suicida indireto. E a gente vai ver aqui no relato da dona Laura que não ocorre isso com a neta dela. Ela é uma jovem, ela desencarnou jovem e ela teve uma vida nessa última encarnação muito diferente da do André Luiz. Então, ela não foi uma pessoa famosa, Isso aí é que a gente também tem que observar. Ela não foi famosa, não foi ninguém de destaque na sociedade, e ela ficou só um pouquinho no umbral. Os 15 dias dela lá, para ela, bastaram. Porque, como nos dizia o apóstolo Paulo, a cada um segundo a sua administração. Então, nós vamos receber, vamos dizer assim, entre aspas, no guichê que a gente for passar para a vida espiritual, a gente vai receber de acordo com como a gente viveu
enquanto encarnado, né? Porque Jesus também disse isso para Pedro, que para que Pedro tomasse cuidado, guardasse toda a violência dele, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? Há toda uma questão a lei de causa e efeito funciona perfeitamente. Então, ela não teve essa necessidade de ficar muito tempo, né, na região umbralina, porque ela teve um comportamento diferente na encarnação. Ela passou por experiências diferentes, então ela conseguiu esse apoio, né? Esse apoio nos primeiros tempos dela desencarnada. No capítulo 12, quando nós estudamos sobre o umbral, só relembrando, o Lísias explicou ao André Luiz que o umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Por quê? Pelo reconhecimento do erro, da situação que está se passando. Por quê? Quebrando um pouco o nosso orgulho, porque quando nós não reconhecemos que estamos errados, o nome disso é orgulho, né? Bem claro, os Espíritos dizem isso. Então, quando nós começamos a reconhecer, já é um progresso, porque a misericórdia divina funciona desse jeito. Basta a mínima boa vontade nossa e nós já estamos cercados de bons espíritos nos ajudando. Basta que a gente dê continuidade depois, não é? Então, quando ela diz aqui que ficou aqui, o André Luiz relata, minha neta demorou 15 dias, é o tempo suficiente para ela se equilibrar o mínimo possível. E dormiu, ela não viu o que estava acontecendo. Ela não viu o que estava acontecendo. Forte sonolência, ela fala aqui. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E ela vai falar adiante que também uma causa é a ausência de preparação religiosa. Novamente vai ser falado aqui nesse capítulo, que já foi em capítulos anteriores. Preparação religiosa, se acostumar com a ideia da desencarnação, nós vamos ver isso, e que nós não vamos levar nada daqui, apenas os nossos pensamentos e sentimentos, não é? Então é isso que ela vem dizendo aqui. Ela nem viu as situações, né, lá no umbral, porque ela estava dormindo. A outra situação, a dona Laura está falando, que veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Por que ela teve, como a Teresa falou, essa intercessão? Porque ela teve esse direito. Nós podemos nos reportar aqui no Evangelho, na carta de Tiago, capítulo 5, em que ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Mas e aí? Como é que a gente consegue essa justiça dentro de nós, né? É pelo trabalho que ela faz. Há muito tempo aqui nas câmaras de retificação. Toda a família trabalha muito. E ela trabalha muito. E o trabalho no nosso lar é um trabalho como você trabalha, como nós já conversamos sobre isso aqui antes. Não é levado o tempo que você trabalha. Eu tenho carro. Só o tempo. Eu tenho que bater o cartão, ir embora a tal hora e acabou. Não, é como você trabalha, de que jeito. A qualidade. Qual é a dedicação que você dá àquilo, qual é o sentimento que você bota ali. A partir daí, você começa a progredir. Ela começa a progredir automaticamente. E aí ela se torna o quê? Um espírito mais equilibrado. Aí sim tem condição de ajudar alguém. Porque como é que um desequilibrado vai ajudar outro? É como Jesus falou, os dois caem no buraco. Cego guiando cego, não é? E todo mundo no buraco. Não é? É isso. Então, estamos chegando ao fim do nosso estudo do dia de hoje. Desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, que cada vez mais possamos meditar nos estudos espíritas, todos os estudos espíritas que fazemos, porque o objetivo maior da espiritualidade superior é nos ajudar a viver bem no corpo e também viver na próxima etapa nossa, que será fora do corpo físico, vivermos com tranquilidade, com equilíbrio. Então, que Deus nos ajude nos nossos bons propósitos, ajude a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina
e Marco Antônio.